E aí, tudo bom com você? Eu estou trazendo agora esse exercício, que ele é um exercício bem simples, envolvendo circunferência, que é o de se determinar a equação reduzida, a equação paramétrica de uma circunferência, se a gente conhecer um ponto pelo qual que pertence a essa circunferência, né, um ponto da linha da circunferência, e conhecendo o centro dessa circunferência. Então esse exercício ele traz o seguinte: encontre a equação reduzida e a equação paramétrica da circunferência de centro C21 e que passa pelo ponto P32. Para a gente lembrar as equações, tanto paramétrica quanto reduzida, eu vou anotar aqui antes da gente começar o exercício. A equação reduzida da circunferência, ela é aquela equação em que o centro da circunferência fica bem distinguível na equação, né? Fica bem claro na equação, e também o raio. Ela é dessa maneira: x menos o x do centro, mais y menos o y do centro, os dois ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência. E aqui aparece claramente a coordenada x e a coordenada y do centro, e aqui vai aparecer o quadrado do raio. Essa então é a equação reduzida. A outra equação que a gente tem é a chamada equação paramétrica. Equação paramétrica da circunferência. E a equação paramétrica da circunferência, ela é dada da seguinte maneira: o x, ele é o x do centro mais o raio vezes o cosseno de t, ou cosseno de θ. Você pode ver nas duas maneiras em várias referências. E o y é o y do centro mais o raio seno de t. E nesse caso, a gente tem o zero menor ou igual a t menor ou igual a 2π, porque a gente quer percorrer a circunferência uma única vez. Algumas vezes a gente também pode dar a equação dessa circunferência, que está aqui na forma paramétrica, uma forma vetorial. Por exemplo, a gente pode escrever que c de t é igual a x do c mais r cosseno t, e y do c mais r seno t, mencionando que 0 menor ou igual a t menor ou igual a 2π. Costuma se ver dessa forma também em algumas referências. Aqui é 2π, certo? Vou fazer um desenho aqui aproximado dessa ideia. Eu vou fazer o seguinte. Num plano... Deixa eu botar a tinta branca. Então a gente vai ter o eixo y, o eixo x, assim. E os pontos para a gente marcar nesse eixo, eu vou fazer o seguinte, mais ou menos aproximado. A gente não precisa ter uma precisão muito grande de desenho, porque isso aqui é só um esboço. Y igual a 1, 2, 3 e 4. Esse é o eixo y, esse é o eixo x. Bom, mais ou menos aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Bem, foi dito então que o centro está no ponto 2, 1. Então o centro está no x igual a 2, y igual a 1. Então o centro está mais ou menos aqui. E também tem a informação aqui, ó, de que a circunferência passa pelo ponto 3,2. E o ponto 3,2 ele está mais ou menos aqui. Ponto 3, x3, y2. Então esse cara aqui é o centro C. E esse cara em azul é um ponto qualquer da circunferência. Eu vou fazer um desenho, como a gente está falando de esboço mesmo, vou fazer um desenho aqui aproximado que a gente está falando. Na verdade, deixa eu trocar a cor aqui primeiro. Escolher o desenho de circunferência. Então, a idealização do problema é mais ou menos essa. Quase acertei. Vou diminuir um pouquinho essa circunferência. Mais um pouco aqui. Essa é mais ou menos a idealização do que a gente está fazendo. Então aqui está o ponto P, a circunferência passa por ele, e aqui é o centro da circunferência. A gente quer achar a equação dessa circunferência. Eu não sei se essa circunferência, será que ela bate aqui no eixo Y? Será que não? Essa não é muito a nossa preocupação agora. A nossa preocupação é unicamente determinar a equação reduzida dessa circunferência. O interessante é que pelo desenho a gente vê
que essa distância do ponto C ao ponto P é exatamente o raio da circunferência. Então, se a gente determinar a distância de P a C, ou a distância de C até P, vamos colocar na ordem do desenho aqui de C até P, ela vai ser o raio da circunferência. Então, a abordagem para resolver esse raio é simplesmente determinar a distância do ponto C ao ponto P. Prosseguindo, então, como que é a expressão, a equação para a distância em dois pontos? A distância, bom, primeiro definindo se a gente chamar o ponto P com coordenadas x de P e y de P, e o ponto C com coordenadas x de C e y de C, então a distância do ponto C ao ponto P vai ser a raiz de x de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado, a raiz quadrada disso aqui, certo? Vai ser isso aqui. No nosso caso, o ponto P ele é o ponto 3, 2 e o ponto C é o ponto 2, 1. Deixa eu anotar aqui. O ponto P é o ponto 3, 2 e o ponto C ele é o ponto 2, 1. Então, eu vou simplesmente substituir nessa expressão. Então, a distância de C até P é igual a raiz de isso ao quadrado mais esse outro cara ao quadrado. E eu vou, então, substituir os valores aqui. O x do ponto P é 3, menos o x do ponto C, que é 2. E aqui no y, o y do ponto P, que é 2, menos o y do ponto C, que é 1. Isso leva a gente, então, a distância de C até P é igual a raiz. 3 menos 2 vai dar 1. Então, aqui a gente tem 1 ao quadrado, mais 2 menos 1 também dá 1. Essa foi bem fácil. Ao quadrado. Então, a distância de C até P, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui deu raiz de 2. E esse é o raio. Então, nós encontramos o raio. O raio é raiz de 2. Voltando, então, na equação paramétrica, na equação reduzida primeiro, né? Essa aqui é a expressão para a equação reduzida. Basta a gente, então, substituir essa expressão que a gente obteve, nessa expressão, os valores do x do centro e do y do centro. Então, aqui a gente fica com o y, as coordenadas do centro são 2 e 1. Então, a gente fica aqui com x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, é igual ao raio, que a gente descobriu que é raiz de 2 ao quadrado. Eu sempre coloco entre parênteses para tentar evitar qualquer tipo de erro de sinal. Aqui até que não ia ter muito problema, porque todos os números são positivos, mas é um costume. Então, a gente fica aqui com x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, e raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E essa é a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida. Falta então agora a equação paramétrica, ela é bem simples. A equação paramétrica, como a gente viu aqui em cima, tem essa forma aqui, ó. Então eu vou colocar essa equação aqui embaixo. Peraí, só um minuto. Colar aqui, isso. Então a gente vai ter, substituindo os valores, a nossa equação reduzida fica x é igual o x do centro, que é 2, mais o raio, que é raiz de 2, cosseno t. O y é igual o y do centro, que é 1, mais raiz de 2, seno de t. E com t variando de 0 até 2π. E essa, lembrando que a equação reduzida, a equação paramétrica não são só essas equações aqui, mas você precisa mencionar os limites, né? Senão a gente não tem a definição de que lugar geométrico é esse. E essa é a equação paramétrica. Equação paramétrica. E os dois itens do exercício foram resolvidos e o exercício está terminado. E é isso aí.